Galera, vamos aqui para mais um vídeo, FUVEST 2023, claro, já passou, né? Então vamos valer para outros modelos, né? Modelo para outros exercícios, outros concursos, vestibular, para ensino médio. Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar com mais de uma disciplina, tá? Que consta de duas questões de matemática, ou seja, nessa prova vão constar duas questões de matemática e 6 questões de física. Então, na prova vão ter lá 8 questões. Ok. Ele deve escolher questões de um banco de dados. Então, tem lá um banco de dados com números tais de questões que contém 3 questões. Nesse banco de dados vão constar 3 questões de matemática e 8 questões de física. Então, vamos lá. Dessas 3 questões de matemática, na prova de um aluno vai constar 2. Das 8 questões de física, vão constar 6 questões. Certo? Ok. Um número de provas distintas e possíveis, né? Sem levar em conta a ordem. Então, para um aluno que caiu a questão de matemática e questão 2, pode haver a troca, né? Vai ficar a 1 trocando, a 1 e a 2, mas mantém a numeração, primeira, segunda, certo? Em que as questões aparecem Então, aqui é o seguinte: como a ordem não importa, portanto, trata-se de uma combinação e não de um arranjo, certo? Porque arranjo, a ordem é importante, ok? Certo? Então, duas operações. Primeiro, vamos aplicar uma combinação para saber quantas provas de matemática, quantas provas de física, né? Tratando-se das questões de cada uma delas, essa combinação, e depois o princípio fundamental da contagem, que é saber o número de provas totais. Ou seja, não vai ter prova só de matemática, só de física. Eu tenho que trabalhar no final quantas questões no total. Melhor, quantas provas no total. Então vamos lá, vamos trabalhar. O que a gente vai fazer aqui, Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a combinação para saber das 3 questões de matemática, combinando duas, quantas provas. Depois, quantas de física, das 8, combinando 6. Qual é a formulazinha da combinação? Então, a combinação vai ser o seguinte: combinação de N por P. Aí é uma questão de letras que a gente está usando, pode ser NQ, tá? MQ, tá? Onde aqui N é o total de questões do banco de dados de cada uma das disciplinas e P é a quantidade de questões que vai ter na prova daquele total, tá? Então, NP vai ser o seguinte: N fatorial, aí lembra de fatorial? N fatorial, tá? Sobre P fatorial multiplicado pela diferença de N menos P fatorial. Tá aqui a formulazinha quando se trata aí de combinação e não de arranjo. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer então é fazer a combinação das questões de matemática. Aí a gente vai saber quantas provas, né, dá para fazer. Então, assim, matemática, quantas provas, né, envolvendo as questões de matemática. Então, na matemática, a gente vai fazer o seguinte, ó, combinação de 3 questões utilizando 2 questões. Certo? Quantas provas a gente pode ter só de matemática? Tá? Nesta combinação. Vai ser igual a quem era? N, que é o nosso total, fatorial, sobre P fatorial, que no caso é o 2 fatorial, perfeito, multiplicado por 3 menos 2, fatorial. Esta é a nossa formulazinha de combinação. Claro que você poderia fazer direto, né? Já sabendo como se calcula, vai fazer direto, né? Isso vai ser igual, então isso aqui vai ser igual. É o seguinte, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, só que vai acontecer, eu vou parar aqui no 3 fatorial, por que Ué, porque aqui embaixo já tem um 3 fatorial que a gente simplifica. Opa,
2 fatorial que a gente simplifica. Ó, tem um 2 fatorial aqui, então a gente vai usar e simplificar. Então, 2 fatorial vezes, aí eu tenho 3 menos 2, que é 1. 1 fatorial é 1, ok? Perfeito? Então, o que a gente tem aqui era, a gente agora simplifica, por isso a importância da simplificação, que é o 2 fatorial com 2 fatorial. E o que é que sobrou de tudo aquilo? Sobrou 3. Então, dá para montar 3 provas de matemática, combinando de 3 questões, combinando 2. Então, só dá para fazer isso com 3 de matemática. Ou seja, não dá para montar 4 de matemática, não vai repetir prova, igualzinho. E a gente quer que as provas sejam distintas, certo? Perfeito, era, entendi. Vamos agora para a nossa prova de física, né? Vamos para a nossa prova de física. Eu estou fazendo devagar para explicar passo a passo, e aí você faz da sua maneira mais rápido, né? A leitura, onde você quer tirar dúvida, né? Então vamos lá. Combinação também de 8 questões, trabalhada 6 questões, combinada 6. Perfeito? Isso é da física. A gente vai saber agora quantas provas poderia fazer só de física com 6 questões. Tá certo? Então vai ser o que era 8 fatorial, certo? Sobre 6 fatorial multiplicado por 8 menos 6 fatorial. Estou usando a mesma fórmula, claro, tá? Ok? Isso aqui vai ser igual. Ali, o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar 8 menos 6 é 2, e aqui tem um 6 fatorial. Então, lá em cima, a gente vai fazer o seguinte, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou parar no 6 fatorial, porque eu vou simplificar aqui embaixo, ó. 6 fatorial, aqui vai dar 2, essa diferença, só que 2 fatorial é o quê? É 2 vezes 1, que é só 2, na verdade. Perfeito? Perfeito, era, entendi. Agora a gente faz isso, ó. O 6 fatorial simplificou com 6 fatorial. Aqui 8 por 2, porque aqui dá 2. 8 por 2, aqui dá 1, e aqui vai dar 4. E aí, quantas provas eram de matemática? Era só de matemática, vai ser 4 vezes 7, 28 provas. Quer dizer, de física, era de física, 28 provas. Mas nós não temos provas só de matemática e provas só de física. A gente tem que fazer, então, a combinação. E aqui, quer dizer, trabalhar agora quem? O princípio fundamental da contagem, que é obter simplesmente o produto de quem? O produto de 3 provas de matemática com 28 provas de física, e isso vai dar um total de provas, né? Um total de provas, que aí você obtém o produto, né? De 3 vezes 28, que é 84 provas. Certo? Perfeito? Legal. Então, é uma prova multidisciplinar com 2 disciplinas, certo? Em que nós temos 3 questões de matemática para montar provas com 2 questões, combinação porque a ordem não importa. Aí a gente tem 8 questões de física para montar a prova com 6. Só de matemática vai dar 3 provas, de física vão ser 28 provas, mais o total com as 2 disciplinas de 84 provas. E a resposta é a letra E. Perfeito? Legal. E, tá bom. Então, foco, sucesso nos estudos e aquele abraço.